Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui hoje para a gente fazer correção de uma atividade que eu passei recentemente para vocês. E vamos direto ao assunto, porque eu costumo me enrolar bastante, falar demais, né? Primeira questão. O ouro é um metal pouco reativo, porém há uma mistura contendo 30% de ácido nítrico e 70% de ácido clorídrico concentrado em volume, capaz de fazê-lo reagir. Essa mistura é chamada de água régia. Tá? A reação entre o ouro e o ácido nítrico e clorídrico podem ser representados pela equação a seguir. Com base nas informações fornecidas, responda: que espécie química foi oxidada? E a gente vai ter mais algumas, né? Qual que foi reduzida, que espécie química é o agente oxidante e qual que é o agente redutor. Eu vou ter que definir qual que é o número de oxidação de cada um deles. Vou pegar aqui uma cor diferente de caneta para a gente poder determinar. Olha só, o ouro é zero. Eu sei que é zero porque ele está sozinho ali. O hidrogênio, no começo das reações, costuma ser mais um aqui, mais um aqui. Eu vou fazer um cálculo de NOx super rápido, tá? Isso não impede que você faça da forma que eu ensinei nas aulas passadas, de fazer o cálculo, de somando, de pegar uma tabela e conferir, tá bom? Cloro é um halogênio, quando ele é o mais eletronegativo, no caso aparece no final, o NOx dele é -1. Mais um com -1, cancelou, zerou. Oxigênio, no final, é -2. Então, aqui é -2 e aqui é -2. Aqui, ó, já fechou, deu zero, né? São dois hidrogênios com -2, mais 2 com -2 dá zero. Estou falando de mais 2 aqui, ó, que eu tenho dois hidrogênios, mais 2 com -2. Aqui o oxigênio está sendo -2, como eu tenho um nitrogênio, ele vai ter que ser mais 2. Cloro eletronegativo, eu vou ter -1. E eu acho que temos tudo definido, com exceção desse nitrogênio e desse ouro. Então, vou ter que pensar aqui, tá, no seguinte. Vamos definir esse valor aqui do HNO3. Eu tenho 3 oxigênios, que dá -6. Eu tenho um hidrogênio, que dá mais 1. E eu tenho um valor do nitrogênio, que eu vou chamar de X. Qual o número que, somado com 1 e subtraído 6, dá 0? Tá? Eu posso continuar o cálculo ou simplesmente colocar aqui 1 mais 5 para o nitrogênio, certo? E aí a gente vai fazer um esquema parecido com esse para definir o ouro ali do outro lado. Então, vamos definir aqui o ouro. Eu tenho mais 1 do hidrogênio, tenho 4 cloros a -1, que dá -4. Eu vou chamar o ouro de X também. E qual o número que eu vou colocar aqui vai fazer o resultado ser 0. Eu posso fazer o cálculo, mas eu acho que vocês de cabeça percebem que aqui vai ser mais 3. Nosso trabalho agora é olhar quem é que sofreu mudança. Olha só, o oxigênio, desde lá do começo até aqui, não sofreu mudanças. Tá? Então, o número de oxidação dele não é importante para mim. O hidrogênio também permaneceu mais 1 o tempo todo. Vou tirar ele aqui da nossa lista. Mais 1. O oxigênio já tirei, né, que estava sendo sempre -2. O cloro permaneceu sempre -1. Eu vou tirar ele da lista. Quem acabou mudando esse tempo todo foi o ouro, que passou de 0 para mais 3, o número de oxidação dele aumentou, e o nitrogênio, que mudou de mais 5
para mais 2, diminuiu, sofreu redução. Então, o ouro oxidou e o nitrogênio reduziu. A pergunta é: que espécie química foi oxidada? Oxidado é aquele que aumentou o número de oxidação. Quem subiu de 0 para mais 3 foi o ouro. Então, aqui, a espécie química que foi oxidada foi o ouro. Ok? Vamos dar sequência. Vou ter que anotar isso aqui de novo. Na sequência, ouro 0, vai para mais 3, nitrogênio mais 5, que vai para mais 2. Então, aqui, ó, 0, mais 5, deixa eu retornar para ver, mais 3 e mais 2. Que espécie química que foi reduzida? Agora tem um detalhe, ó. O elemento que sofreu oxidação foi o nitrogênio, certo? Que mudou de mais 5 para mais 2. O elemento que sofreu redução foi o nitrogênio, mas aqui ele pergunta a espécie química que foi reduzida. Então, a espécie química não é o elemento, mas a substância toda. Então, vai ser HNO3 a resposta. Se a pergunta fosse o elemento, você responderia nitrogênio. Espécie química, você responde o HNO3, que é o nitrogênio mudou de mais 5 para mais 2, tá bom? Então, 0 mais 5 mais 3 mais 2. 0 mais 5 mais 3 mais 2. Que aí ele pergunta para a gente, que espécie química é o agente oxidante? Ó, presta atenção. Espécie química, eu não quero o elemento, quero a substância como um todo. O agente oxidante é aquele que sofre redução. Quem sofreu redução foi o nitrogênio, e a espécie que tem o nitrogênio é o HNO3. Ok? Então, guarda isso na memória. Agente oxidante é aquele que contém o elemento que sofreu redução. Dá para saber qual vai ser a próxima pergunta, né? Vou colocar aqui 0, mais 5, mais 3, mais 2. Espécie química que é o agente redutor. O agente redutor é aquele que provoca a redução. E quem provoca a redução é aquele que está sofrendo oxidação. A espécie química aqui é o ouro. Beleza? Vamos para a questão seguinte. O ferro pode apresentar basicamente 3 números de oxidação. 0, quando ele é um ferro metálico, mais 2, se ele for ferro 2+, ou mais 3 com cátion de ferro 3+. Quantidades muito pequenas de ferro metálico podem ser adicionadas a certos alimentos, como cereais matinais. Esse ferro metálico reage com ácido clorídrico do suco gástrico no estômago, produzindo íons de ferro 2. Íons de ferro 2, no caso, ó, cátions ferro 2+, tá bom? Que, por sua vez, é absorvido no intestino. Essa reação entre o ferro metálico e o ácido clorídrico, presente no suco gástrico, pode ser simulada em laboratório. Basta adicionar ferro metálico, semelhante ao ferro presente no cereal, que é ferro mesmo, não é um outro elemento, é ferro mesmo, em um recipiente com ácido clorídrico, que simula o suco gástrico, conforme o que a gente pode observar nessa imagem aqui. Então, ó, lá no cereal matinal ou na farinha de trigo enriquecida com ferro, o que tem é ferro mesmo. Eles pegam um ferro, passam um raladorzinho especial e colocam ferro lá na nossa comida. A gente vai ter algo parecido com isso aqui. Vamos dar sequência. Copie em seu caderno a tabela a seguir e preencha as informações solicitadas referente à reação do ferro metálico, referente ao ferro metálico com ácido clorídrico. Consulte a tabela de potenciais padrão de redução a 25 graus Celsius e 1 bar.
Então, a gente vai ter que consultar esta tabela aqui. Tá? A gente está à procura de duas coisas, do ferro e do ácido clorídrico, que no caso para a gente só importa o cloro. Eu quero duas reaçõezinhas só, duas coisinhas só, tá bom? Então vamos lá, vamos procurar o ferro e vocês vão reparar que tem dois ferros nessa lista aqui, ó. Procurar o ferro, ferro, ferro. Tem aqui, ó, ferro 2+. Nessa lista aqui, para minha sorte, parece que só tem um. Normalmente tem dois. Tem o ferro 2+, e a do ferro 3+. Então, ela está aqui, ó, é ferro 2+, mais 2 elétrons, transforma em ferro em menos 44 volts. Vou colocar aqui o mais destacado possível. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. E vou dar zoom para que fique mais fácil de perceber. Está aqui. É essa reação que nos interessa. Do ácido clorídrico, o que interessa para a gente é o hidrogênio. Tá? É o hidrogênio que vai fazer parte do que nos interessa ali, no ácido clorídrico, que é essa outra reaçãozinha que eu estou destacando aqui para vocês. São essas duas semi-reações que são importantes para mim usar lá naquela questão. E aí eu vou olhar os valores do padrão de redução e ver quem é que vai reduzir, quem é que vai oxidar. Quem reduz é aquele que tiver o maior padrão de redução. Aqui, o maior valor está sendo 0. Então, eu tenho que admitir que o hidrogênio vai sofrer redução. E o oxigênio, como tem um padrão de redução menor, vai sofrer oxidação. Aí eu só preciso escrever isso aqui nessa tabela, tá bom? Deixa eu pegar aqui um branco e escrever, olha, semi-reação de oxidação. Quem vai sofrer oxidação, eu disse que era o ferro, então eu vou escrever ferro sólido, tracinho, uma seta, né? Ferro 2+, aquoso, mais 2 elétrons, que é a mesma semi-reação que eu destaquei lá na frente, ó. Tá bom? Só que ela está ao contrário, invertida, porque essa reação que a gente está vendo é de redução, e a que a gente precisa mostrar aqui é de oxidação. A outra coisa que eu vou ter que fazer é que o potencial que está escrito lá é o potencial de redução. Eu tenho que escrever aqui o potencial padrão de oxidação. É quase a mesma coisa. Lá está menos 0,44 volts. Só que aqui eu tenho que inverter, porque eu inverti a reação. É mais 0,44. A semi-reação de redução vai ser a parte lá do hidrogênio. Vou escrever ela exatamente do mesmo jeito que está aqui. Legal? Então, vou colocar aqui, ó, 2H menos aquoso mais 2 elétrons, setinha, forma H2 gasoso, e o potencial padrão de redução dele vai ser o valor que está lá, 0 volts. A equação global, eu só preciso fazer uma coisinha, ó, cancelar os elétrons. Então, eu vou cancelar os elétrons. Eu não escrevo os elétrons na reação global. No mais, eu escrevo tudo, ó. Ferro sólido mais 2H- aquoso, forma ferro 2+, aquoso, mais H2 gasoso. E aí eu faço o cálculo da DDP para chegar aqui, que é o mais 44 volts, mais o potencial de oxidação, mais o potencial de redução, mais 44 mais 0.
seja, aqui a DDP vai ser igual a 0. Na verdade, eu tenho que colocar o mais. É importante colocar o sinal, mas que pareça redundante aqui. Eu tenho que dizer que é positivo, mais 0,44 volts. Tá bom? Então, aqui os potenciais, DDP, as semi-reações de oxidação, redução e a reação global. E agora a gente vai para a nossa última questão. Determinada empresa precisa transportar uma solução aquosa de nitrato de ferro, que é de nitrato de ferro 2, que é esse aqui, tá bom? Em um container, a fim de evitar que a solução reaja com o metal que constitui revestimento interno do container e que com isso haja contaminação da solução e risco de vazamento, qual dos metais a seguir não poderia ser utilizado no revestimento interno do container? Considere que estão à disposição revestimentos de ferro, chumbo, cobre, zinco e estanho. Eu vou precisar daquela tabela de novo. E olha, eu vou usar o ferro 2. Eu não me importo com nitrato. Vou usar aquele mesmo ferro 2+, que a gente destacou na tabela ainda há pouco. Eu vou mudar a cor da caneta aqui para vermelho para a gente saber qual questão que está tratando. Então, ó, o container é de ferro. E eu vou ter aqui, reagindo, os metais que eu tenho aqui, revestimento de ferro, chumbo, cobre, chumbo, vamos achar o chumbo, cobre, já esqueci o que é que tinha mais na lista, chumbo, cobre, zinco e estanho. Então, vamos voltar lá na listinha. Zinco, que é o Zn, e o outro é o estanho. Cadê o estanho? O estanho está aqui, ó. Sn. Então, são essas aqui as coisinhas que a gente tem que ficar de olho. Agora, vamos ler de novo o enunciado para ficar tranquilo. Empresa precisa transportar nitrato de ferro num container, a fim de evitar que a solução reaja com o metal que constitui o revestimento interno do container. Com isso, haja contaminação da solução e risco de vazamento. Qual dos metais não poderia ser usado no revestimento interno do container? Então, a gente vai olhar o potencial padrão de cada um deles. O do ferro é menos 0,44 volts. Em princípio, pode ser utilizado metal cujas formas oxidadas apresentam potencial padrão de redução que seja superior aos menos 0,44 que a gente tem do ferro. Tá? Então, esse é o raciocínio. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Eu tenho ferro, que é menos 0,44. Eu posso usar metais que têm um poder de redução maior do que o dele. No caso aqui, para a nossa resposta, é meio óbvio que dentre as opções disponíveis para a gente pode usar aqui zinco como... Opa, que não queria fazer isso. Queria só destacá-lo. A gente pode usar o zinco como revestimento, tá bom? Aí alguém vai me perguntar, professor, por que o zinco? Por causa do potencial dele de oxidação. É o maior que tem aqui. Então, ó, ferro é o nosso padrão, e aí a gente vai procurar aqueles com padrão de oxidação. Perdão, inverti a resposta para vocês. Eu posso usar qualquer um deles, menos o zinco. Por quê? Porque ele vai oxidar com mais facilidade ao ferro, tá bom? Perdão pelo erro aqui, que a pergunta é: considere que está à disposição. A seguir, não poderia, tá bom? Não poderia.
Por que não o zinco? O zinco não pode porque o potencial dele, tá? O potencial dele de redução é o menor, tá bem? Como ele tem o menor potencial de redução, ele sofreria oxidação junto com a solução com qualquer outro daqueles, tá bom? Então, isso encerra a nossa correção, que foi um pouquinho mais longa do que o que eu queria, mas é assim mesmo, tá? Qualquer dúvida, coloca nos comentários, ou então me procura. Por hoje é isso, até a próxima.